Olá pessoal, aqui é o professor Glauco Lira. Neste vídeo nós vamos falar de derivadas direcionais, apresentar a teoria e alguns exercícios resolvidos para entender melhor a teoria. É pertinente ressaltar que este vídeo só vai ser entendido se você assistir o vídeo anterior sobre gradiente, porque para calcular derivadas direcionais vamos precisar do gradiente da função. Vamos para então o conceito de derivada direcional. A definição da derivada direcional vai ser simplesmente dada uma função escalar f em relação a um vetor v. Então, a gente quer calcular a derivada da função f em uma direção específica. Nesse caso, vai ser o vetor v. Então, a definição vai ser dada por gradiente de f escalar v, que é o versor do vetor v, certo? Vai ser o gradiente produto escalar do versor de v, ok? Para entender, vamos ver um exemplo. Então, encontra a derivada direcional da função f de x y igual a x quadrado y mais x y quadrado em relação ao vetor i mais j. Então, para a gente calcular a derivada direcional, pegamos a função escalar, calculamos o seu gradiente, que neste caso vai dar a primeira componente x 2xy mais y quadrado i mais x quadrado mais 2xyj como a segunda componente. Veja que na definição precisamos dos versor de v. Então vamos pegar o vetor i mais j, calcular o seu módulo e dividir cada componente do vetor v pelo seu módulo. Então teremos que o versor vai ser 1 sobre raiz de 2 i mais 1 sobre raiz de 2 j. Agora temos todas as informações necessárias para calcular a derivada direcional, que vai ser o produto escalar do gradiente com o versor da direção desejada. Assim, então, vamos ter, para calcular o produto escalar, lembrando, vai ser a primeira componente do vetor vezes a primeira componente do segundo vetor, mais a segunda componente do primeiro vetor, mais a segunda componente do segundo vetor. Ou seja, vai ser a combinação linear 2xy mais y quadrado vezes 1 sobre a raiz de 2 mais x quadrado mais 2xy vezes 1 sobre a raiz de 2. Desenvolvendo isso aqui, você vai ver que aparece 2xy aqui e 2xy aqui, então vai ficar 4xy. Então teremos que a derivada direcional de E em relação ao vetor V vai ser x quadrado mais 4xy mais y ao quadrado, que é o quadrado, certo? E não vezes 2. Sobre raiz de 2, porque esse raiz de 2 vai ser denominador comum destes dois termos. Vamos ver uma aplicação para entender qual a finalidade da derivada direcional. Então, a temperatura em cada ponto xy de uma placa retangular situada no plano xy é determinada pela função t de xy igual a x quadrado mais y quadrado. Veja que esta função ela é escalar. Aí vem, então, o que se deseja. Ache a taxa de variação de temperatura no ponto 3, 4 na direção e sentido que fazem um ângulo de π sobre 3 radiano com o eixo positivo, ou seja, com x positivo. Então aqui tem um exemplo, uma representação gráfica do que está acontecendo. Então a gente tem uma placa aqui no plano XY e aqui a gente tem o calor que não necessariamente se encontra na origem. Essa fonte de calor pode se encontrar aqui no meio também, vai depender da posição, certo? Mas como você pode observar pela fórmula, essa fonte de calor ela é pontual, né? X quadrado mais y quadrado vai gerar circunferências, né? Então vamos para a resolução da primeira questão aí
da letra A. Então, para achar a taxa de variação de temperatura, nada mais é então que ele quer a derivada direcional da função escalar t em relação ao ponto 3, 4, que a gente vai gerar, então 3, 4 vai ser um vetor, certo? Onde o ângulo θ é dado π sobre 3 radiano, certo? Ou seja, ele vai dar ele quer no ponto 3, 4, porém está dizendo como este vetor de direção está saindo da origem, está saindo com um ângulo de π sobre 3 radiano. Então a gente vai chamar de θ, que é o ângulo entre o eixo x e o vetor, vai ser π sobre 3 radiano. Assim, se a gente tiver um vetor qualquer, xi mais yj, como a gente viu aqui na placa, um vetor qualquer, ele vai ter a coordenada xy, certo? Então, xi mais yj. Porém, se eu quiser escrever isso aqui em termos de coordenadas trigonométricas, vai ser o quê? O x vai ser a componente módulo de v cosseno θ do vetor v. E o y vai ser módulo de v seno θ do ângulo v, certo? Como a gente tem esse θ, aí fica fácil calcular, então, este vetor, porque a gente quer o versor. Nesse caso, o módulo vai ser 1, certo? Para calcular a derivada direcional, precisamos do versor. Então, vamos ter cosseno θi mais seno θj. Substituindo pelo ângulo, cosseno de π sobre 3, seno de π sobre 3, vamos ter então que o versor vai ser meio de i mais raiz de 3 sobre 2 de j. Então já temos o versor. Precisamos agora calcular o gradiente da função, que é fácil. Derivada parcial disso aqui, de x² mais y² em relação a x, é 2x. x² mais y² derivando em relação a y vai ser 2y. Calcula-se então o produto escalar deste vetor com este vetor, que vai ser a combinação linear de 2x vezes meio mais 2y vezes raiz de 3 sobre 2. Desenvolvendo então esta expressão, vamos ter a derivada direcional de t em relação a v como x mais raiz de 3y. Só que ele quer no ponto 3, 4. Então, no ponto 3, 4, a derivada direcional de t em relação a v vai ser 3 mais 4 raiz de 3. Basta substituir x por 3 e y por 4. Calculando isso aqui, a gente vai ter aproximadamente 9,93 graus. O que significa isso aqui? Como o nome já diz, é a taxa de variação neste ponto. Então, neste ponto, a temperatura está tendo esta variação de temperatura. Na letra B, ache a direção e o sentido em que a taxa de variação da temperatura no ponto menos 3, 1 é máxima. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que ele quer a direção e sentido, ou seja, o ângulo do vetor que vai me dar a taxa de variação máxima no ponto menos 3, 1. A taxa de variação máxima vai ser a derivada direcional de t em relação a v, quando v está na mesma direção do gradiente de t, certo? Então, a gente tem que o gradiente de t é 2xi mais 2yj. No ponto menos 3, 1, o gradiente vai ter as seguintes componentes, menos 6 e 2. Assim, a direção e sentido vai ser encontrado através da inclinação do gradiente, que é a tangente de θ, que, lembrando, lá no nosso vídeo de campos vetoriais, nós estudamos como calcular esta inclinação, que vai ser a componente y
sobre a componente x, que tem, então, menos 1/3. Então, a tangente de θ é menos 1/3. A gente vai ter, então, que θ é o ângulo cuja tangente faz menos 1/3. Fazendo a redução de quadrante, porque menos 1/3 está no segundo quadrante, então a gente vai ter que tangente de θ, redução para o primeiro quadrante, π menos θ, é positivo. Então, tangente de θ é menos tangente de π menos θ. Só fazer lembrar lá o estudo de vocês de redução de quadrante. Esta tangente é igual a menos esta tangente. Então, teremos que a tangente de π menos θ é 1/3. Assim, a direção e o sentido vai ser quem? Vai ser o ângulo θ, que vai ser igual a π menos a tangente que gera o segmento 1/3 no ciclo trigonométrico. Certo? Bem, então assim a gente encerra nosso entendimento sobre derivada direcional. Espero que tenham gostado. Bons estudos.